Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre equilíbrio iônico e caráter ácido-base. Então, vocês vão conhecer um pouquinho do caráter de um ácido, de uma base, suas propriedades e o pH, bom? Então, para a gente classificar um meio ácido, neutro ou básico, utilizamos as concentrações desses íons H+, que é quando eu tenho um ácido, e os íons OH-, que é quando eu tenho uma base. Então, todo ácido, na sua formulação, eu vou ter os íons H+, e toda base, na formulação, eu vou ter o hidróxido OH-, tá bom? Esse ânion OH-. Então, para eu determinar o pH de uma solução, predominam os íons H+, ou seja, nas soluções ácidas, onde eu tenho H+. De toda solução, eu sempre quero determinar o pH dela, tá bom? Então, eu quero saber se ela tem um pH muito ácido, um pH neutro, ou um pH básico. E o pOH é quando predominam os íons OH-, porque se trata de uma base, e na base eu só tenho os íons OH- na formulação. Então, quando predominam os íons OH- são para soluções básicas ou alcalinas. Então, quando eu tenho uma solução básica, eu também posso chamar ela de alcalina. É onde predomina os íons OH-. Mas mesmo de uma solução básica, eu quero sempre determinar o pH dessa solução. O valor desse pH. Então, aqui está a escala de pH, que é o nível de acidez e basicidade, ou alcalinidade que eu tenho de uma determinada solução. Então, a escala de pH é sempre essa, ó. Ela vai de 0 a 14, vocês já devem ter visto isso, onde o 7 é para soluções neutras, então, no meio, 7 é neutro, do 6 ao 0, soluções ácidas, e do 8 ao 14 para soluções básicas ou alcalinas. Quanto mais próximo do 0, mais ácida é a solução. Quanto mais próximo do 14, mais básico ou alcalino é a solução. Então, essa é a escala de pH que vocês vão usar daqui para frente. Tem que saber isso sobre os ácidos e as bases, identificar esse pH da solução, para saber se eu tenho um ácido muito forte, um ácido muito fraco, um ácido moderado, se eu tenho uma solução levemente básica, uma base moderada ou uma base forte, uma solução muito básica. Na escala de pH, eu coloquei aqui uns exemplos, para vocês terem uma noção de que produtos do nosso dia a dia a gente tem como ácido e base. Então, nas frutas cítricas, ó, limão é bem ácido, um pH 2. Vinagre, o ácido acético, está aqui no mais fraco, né, que o limão, que é moderado, um ácido moderado, um pH 3, 2,5 a 3. Aí temos ácido clorídrico, que é considerado um ácido bem forte, o ácido sulfúrico, um ácido bem forte. Então, para vocês saberem aí onde encontram-se esses ácidos e bases no nosso dia a dia. Neutro, a água da torneira, ela é neutra, tende a ser neutra ou levemente básica, ó, do 7 ao 8. Normalmente a água potável, ela tem um pH 8, levemente básico, né, mas ela tende a ser neutra. O leite, ó, ele é levemente ácido, ele está num pH 6,4, próximo do 7, ó, que é neutro. E aqui temos outros exemplos. A água da chuva já tem um pH mais ácido, né, devido à poluição das empresas, já dá um pH levemente ácido, 5,5, mas nós temos uma chuva também que pode ter um pH bem ácido, que nós chamamos de chuva ácida, e diminui, de 5,5 diminui mais ainda. O ovo é levemente básico, o sabonete, principalmente os produtos cosméticos e produtos de limpeza, eles tendem a ser básicos, tá? A maioria são básicos. Soda cáustica, né, água sanitária, então todos substâncias básicas. Estão vendo? Olha, a água sanitária, um pH 13, 14, muito forte. Das soluções que nós conhecemos, a soda cáustica, ela tem um pH forte, aqui está marcando 9, mas ela é de 9 a 10, que é considerado um pH
base forte. Amônia, né? Amoníaco é base. Então, produtos de limpeza, na maioria, são produtos básicos. De higiene também. Agora, vamos falar um pouquinho de formulação. Então, para identificar o pH de uma solução, vou voltar um pouquinho, vocês podem identificar quando for um alimento, e eu posso experimentar, não for um reagente de laboratório, eu posso determinar se uma solução é ácida ou básica pelo sabor. Então, todas as frutas cítricas, elas têm um pH ácido, porque elas têm um sabor ácido, um sabor azedo. Então, as frutas cítricas, limão, laranja, tangerina, mexerica, o café é ácido, o tomate é ácido. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos também, nessa escala de pH. E para determinar o sabor de uma substância básica, normalmente são alguns remédios, né? Porque a gente também não vai experimentar produto de limpeza e nem cosmético. Mas quando é um remédio, por exemplo, um medicamento, a gente consegue experimentar. Então, o sabor básico é aquele sabor adstringente. O que é um sabor adstringente? É aquele que pega na boca, né? Amarra a língua. E a gente tem algumas frutas com esse sabor. Por exemplo, o caju. O caju é uma fruta bem básica, porque dá aquela sensação que pega na língua, né? Um sabor adstringente. A banana maçã, banana nanica, quando verde, também pega na boca, né? Pega na língua. Então, isso é um sabor adstringente. São característicos de substâncias básicas. Mas a maioria dos reagentes de laboratório a gente não pode experimentar. Então, como a gente determina o pH dessas soluções? Ou a gente determina por indicadores ácido-base, que são substâncias que colorem as soluções, determinando por cor se ela é ácida ou básica. Isso vocês vão ver daqui para frente também um pouquinho sobre indicadores. Mas, além dos indicadores, existe um equipamento de laboratório que chama-se pH-metro, que ele determina o pH da solução, se é ácido, básico, neutro, e determina com precisão, né, com números decimais, casas com números com vírgula. Então, é o mais preciso que nós temos para determinar o pH exato, né, é o pH-metro. Mas, se eu não tenho um pH-metro, não tenho um indicador em mãos, como que eu determino o pH de uma solução? Através de um cálculo. Esse cálculo é determinado por essas fórmulas aqui, ó, onde o pH de uma solução é o logaritmo negativo na base 10 da concentração dos íons H+. Então, quando que eu tenho os íons H+? Quando eu tenho o ácido. Todo ácido tem na formulação os íons H+. Então, se tem os íons H+, eu sei que é ácido, e eu vou determinar a concentração que eu tenho desses íons numa determinada fórmula, numa determinada substância. Então, eu substituo a concentração desses íons H+, nesta fórmula do logaritmo na base 10, negativo, né? Então, pH é igual a menos o log na base 10 da concentração dos íons H+. Mas e quando eu tenho uma solução básica? Quando eu tenho uma solução básica, eu vou ter só íons OH-, eu não tenho íons H+. Então, a concentração que eu tenho daquela substância é de íons OH-, da hidroxila OH-. Então, eu só vou ter concentração ou concentrações de OH-. Então, a fórmula é bem parecida, mas a fórmula de pOH é menos o logaritmo na base 10 da concentração dos íons OH-, porque eu só vou ter concentração desse íon. Então, é sempre o logaritmo na base 10 negativo da concentração desses íons, seja uma solução ácida, é pH, seja uma solução básica, é pOH. Lembrando que eu sempre tenho que determinar um pH de uma solução, seja ela ácida ou básica. Para fazer isso, eu tenho uma fórmula geral, que é aquela escala de pH. Lembra que eu falei que a escala de pH, ela vai de 0 a 14. Então, nós temos que o pH, que é dos íons H+, e mais o pOH, que é os íons OH- que eu tenho numa determinada solução, é igual a 14, que é o geral da escala de 0 a 14.
Então, essa nós chamamos de fórmula geral, pH mais pOH igual a 14. Então, além dessa fórmula, nós vamos aprender um pouquinho do equilíbrio iônico da água. Então, o equilíbrio iônico é para determinar a quantidade de íons que eu tenho numa substância, que vai me determinar o pH. Se eu tenho uma quantidade maior de íons H+, eu vou ter uma solução ou uma substância ácida. Se eu tiver uma quantidade iônica ou uma quantidade de íons de OH- maior, eu vou ter uma solução ou uma substância básica. A água pura, ela vai se ionizar segundo essa equação. O que é se ionizar? Eu vou separar os íons dela, ela vai se dissociar em íons positivos e em íons negativos. Então, a água, a fórmula dela é H2O, eu vou separar os íons positivos do negativo. Então, eu vou ter o H+, que é o íon positivo cátion, mais o OH-, que é o íon negativo ânion. Tá bom? Então, eu dissociando aqui, eu vou ter 2 hidrogênios desse lado, e aqui eu tenho 1, mais 1 daqui, 2. 1 oxigênio aqui na água, e aqui na dissociação ou ionização eu tenho 1. Então, já está balanceada, e a fórmula dessa ionização fica dessa forma. Separei cátions e ânions. Então, para ver um equilíbrio, a gente sabe que a água pura, nós consideramos ela neutra. Por quê? Porque ela tem uma quantidade, prestem atenção aqui, ó, uma quantidade de íons H+, igual à quantidade de íons OH-. A gente vê pelo próprio balanceamento que eu fiz agora. Então, as concentrações de H+, vai ser igual à concentração de OH-, então eu vou ter um pH neutro. Lembra que o pH é igual a 7? Neutro é 7. E por que está dessa forma a concentração? 10 elevado a menos 7. Porque não é o logaritmo na base 10, então eu vou ter que montar uma notação científica. Então, eu colocando em notação científica, eu facilito nos cálculos por simplificação. Então, eu sei, quando eu tenho os íons iguais de H+, iguais aos de OH-, eu vou ter uma solução neutra. Então, o meu pH vai ser 7. Eu já vou explicar certinho como se calcula esse pH que eu coloquei aqui. Na autoionização da água, sempre numa temperatura ambiente a 25 graus, ocorre um equilíbrio, por isso que nessa reação aqui em cima, não sei se vocês perceberam, a setinha, ela ocorreu um equilíbrio, tanto na formação dos produtos, quanto o produto voltando para os reagentes. Então, a setinha, ó, ela é dos dois lados, porque ocorreu um equilíbrio nessa ionização. Nós chamamos de autoionização porque nós estamos dissociando, ionizando uma única substância, a água. Ela mesma vai fazer a sua autoionização, separando seus íons positivos e negativos. Então, ocorrendo esse equilíbrio dinâmico, nós vamos representar isso chamando de produto iônico da água. Né? O produto, que é o que foi produzido nessa ionização, autoionização, que foi a produção de H+ e OH-. Deixa eu só mostrar para vocês que esse colchete, na formulação, ele significa concentração. Tá bom? Então, aqui nós vamos representar o produto iônico da água como KW. Esse W de water, que é a água em inglês. Tá bom? Então, esse K é a constante, é o produto iônico da água, que sempre vai ser esse valor. 1 vezes 10 elevado a menos 14, tá bom? Que é o total daquela escala que vai de 0 a 14. Então, a fórmula geral é KW, que é o produto iônico da água, vai ser igual à concentração dos produtos. Então, aqui, a concentração, que é esse colchete, dos íons H+, multiplicado pela concentração dos íons OH-, que são o produto da autoionização da água, que está aqui, ó.
é a multiplicação dos produtos. Essa é a fórmula do produto iônico da água, KW. Então, todo esse produto, lembram da fórmula geral, de pH mais POH é igual a 14, então nós vamos ter essa notação científica. 1 vezes 10 elevado a menos 14. pH e POH, eles não têm unidade, tá bom? Então, percebam que ele não tem unidade. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, e depois a gente vai fazer vários exercícios em sala. Então, exemplo, ó. Vou usar as fórmulas de pH e pOH. Calcular pH e pOH de uma solução de HCl. HCl é ácido clorídrico. Percebam que na formulação eu tenho os íons H+. Então, se trata-se de um ácido. Então, se é um ácido, que fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a fórmula do pH, onde pH é igual a menos o log na base 10 da concentração dos íons H+. Como nesta formulação do ácido eu só tenho H+, ó, não tenho OH- na formulação. Então, eu vou usar a fórmula direto do pH, que é menos o log na base 10 da concentração dos íons H+. E qual que é a concentração desses íons H+? Está aqui, ó, 0,001 mol por litro. Isso é a unidade de concentração que vocês já aprenderam no bimestre passado. Então, 0,001 eu vou transformar em notação científica para ficar mais fácil, ó. Então, vai ser 1 vezes, vou passar esse monte de zero aqui em notação científica, que vai ser 10 elevado, ou eu conto a quantidade de zero, ou é como se a vírgula tivesse atrás do 1, e eu vou andar, ó, 1, 2, 3. Andei com a vírgula 3 vezes para a esquerda, para formar o número 0,001. Então, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Ou eu conto a quantidade de zeros, ó, 1, 2, 3 zeros, então vai ser elevado a menos 3. Eu estou passando em notação científica, para na hora que jogar na formulação ficar mais fácil. Então, isso daqui é a mesma coisa que 0,001 mol por litro. Eu só passei esta concentração, esse numeral aqui, para notação científica. 1 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Mol por litro. E vezes 1 vai dar isso mesmo. Agora eu vou substituir aqui na formulação. Vou jogar na fórmula, quero saber o pH. Percebam que o pH sempre vai ser o P minúsculo e o H maiúsculo, que significa potencial hidrogeniônico, que eu quero saber de qualquer solução para determinar se ela é ácida, neutra ou básica. Então, por isso que o P é minúsculo e o H, porque é hidrogeniônico, é maiúsculo, que é o que nos importa, é saber a quantidade de hidrogênios nesta solução, ou substância. Então, agora eu vou substituir, ó, pH que eu quero saber é igual a menos o log. O log, quando não aparece nada embaixo, significa que está na base 10, tá bom? Então, é menos o log na base 10, que é um logaritmo negativo na base 10 da concentração dos íons H+, que é essa daqui, ó, 10 elevado a menos 3. Eu já passei para a notação, justamente para a simplificação agora. Vocês vão ver o que eu vou fazer, e o cálculo é bem simplesinho. Então, agora, ó, para determinar o pH, eu vou usar o método simplificação. O log, como ele se encontra na base 10, eu vou simplificar. Vou pegar aqui um tracinho.
Ó, eu vou simplificar o log que está na base 10 com o log com 10 da notação científica. Opa, simplifica-se com esse 10. Vou fazer tudo por simplificação. E o negativo da fórmula do pH, eu vou simplificar com o negativo da notação, que está lá no expoente. Eu vou simplificar esse negativo com o negativo da fórmula, da notação. Mais ou menos. E o que restou? Restou apenas o 3. Então, o pH dessa solução é igual a 3. pH igual a 3. Como eu falei, pH não tem unidade, e por aqui eu consigo determinar o pH exato de uma solução de HCl, ácido clorídrico, nesta concentração, que é baixa, né? 0,001 mol por litro, vai ter um pH 3, que é considerado um pH ácido. Então, de 0 a 6 é ácido. Agora, ele pede no exercício também para eu calcular o pOH. Para calcular o pOH, é só eu jogar na fórmula geral. Eu já tenho o valor do pH dessa solução nesta concentração. Jogo na fórmula geral de pH mais pOH, eu vou determinar o pOH. O pH dessa solução, ele já encontrou que é 3, mais pOH igual ao espaço, não adianta, é igual a 14, na fórmula geral. Então, isolando pOH, vai ser 14, passo o 3 para o outro lado, fica negativo. 14 menos 3, 11. Também não tem unidade, só que agora eu joguei na fórmula geral. P minúsculo. E os íons OH mais. Então, aqui eu determinei já. O pH é 3 dessa solução e o pOH é 11. Sendo que em todas as substâncias determinamos sempre o pH da solução. Bom, aqui a solução já era ácida, só tinha íons H+, então jogo direto na fórmula do pH e determino. Se fosse uma solução básica, eu ia ter só íons OH-, eu jogaria primeiro na fórmula do pOH, que é o logaritmo negativo na base 10 da concentração dos íons OH-, e depois jogava na fórmula geral, pH mais pOH igual a 14, encontraria o valor do pH numa solução básica. Ok? Então, a aula de hoje é isso. Até a próxima